Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Encontros. Nós estamos aqui na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento, promovida pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao governo federal, que forma a tecnocracia do Estado. Nós vamos falar agora sobre políticas sociais. Isso porque o IPEA tem uma diretoria especializada de estudos de política social. E nós vamos falar exatamente agora com o seu diretor, Dr. Jorge Abraão, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de podermos conversar um pouco sobre políticas sociais. Estamos à disposição para responder as perguntas e esclarecer aí as diversas dúvidas que for necessário. O Brasil sempre foi um país de muita desigualdade, muita disparidade. Mudanças se observam ao longo do tempo, diferentemente em cada época. Uma coisa era na era Vargas, outra coisa durante o regime militar, e agora, nos 25 anos de democracia, ainda continuamos sendo desafiados pelas desigualdades e por uma enorme disparidade regional e social no Brasil. Como é que isso deve ser diagnosticado, primeiramente? Bem, a gente tem observado, como estudo de pesquisa, temos levantado indicadores, principalmente indicadores sociais, fazendo diversos recortes regionais, por renda, por raça, por educação, por idade, tentando medir e trazer ao público uma medida que possa orientar o debate e as políticas públicas no quesito que diz respeito a tanto à pobreza quanto à desigualdade. E, de fato, o Brasil continua sendo um país muito desigual em diversos quesitos. Continua sendo muito desigual na educação, continua sendo muito desigual na saúde, continua sendo muito desigual na renda, continua sendo muito desigual nos aspectos regionais, norte, nordeste, continua sendo muito desigual também nos aspectos de localização, ou seja, população rural em posição muito pior do que a população urbana. Mas tem um aspecto importante que, apesar de reconhecermos que temos uma desigualdade muito grande, nos últimos 6 anos nós temos verificado uma queda bastante expressiva da desigualdade medida pelo índice de Gini. E esta queda, esse movimento, é um movimento muito importante que a gente saliente. O Brasil está conseguindo, nesse momento, fazer com que o crescimento econômico e as políticas sociais minore as desigualdades. Então nós estamos num movimento de queda da desigualdade. Apesar dela estar ainda elevada, nós estamos conseguindo, mediante uma série de políticas, uma série de situações do mundo da economia e do mundo das políticas sociais, minorar as desigualdades. Nós temos observado que os próprios órgãos internacionais reconhecem que o Brasil tem feito um esforço para superar a fome, reduzir a miséria, os indicadores estão aí. Mas o que deve ser feito para acelerar aquilo que ainda resiste como entulho da desigualdade social? Olha, eu acho que o que esse período que eu falei antes mostra nós não podemos abrir mão do crescimento econômico. Eu acho que esse é um fator muito importante. O crescimento econômico, e não qualquer crescimento, um crescimento que tem conseguido fazer com que a população mais pobre tenha acesso à ampliação da renda. Ou seja, é muito importante a valorização do salário mínimo, ela conta um papel muito importante na melhoria da renda da população brasileira, tanto do mercado que está no mercado de trabalho, quanto aquela que está sendo beneficiada pelas políticas públicas. Mas é também importante ressaltar o papel das transferências sociais, principalmente Bolsa Família, BPC-Loas, que tem cumprido um papel muito importante de fornecer renda a um conjunto extremamente pobre brasileiro. E esse conjunto, crescimento econômico, junto com políticas sociais, valorização do salário mínimo e também estabilidade econômica, estabilidade, baixa inflação e tudo mais, tem contado muito favorável à queda da desigualdade e ao combate da pobreza. Eu acho que esse é um movimento que a gente não pode permitir que ele retroceda. Nós sabemos que esse grande bolsão de miséria, ou pelo menos de pobreza imensa que ainda há no Brasil, que necessita de programas como Bolsa Família, ele é marcadamente uma área de desemprego, ou de subemprego, ou de emprego temporário,
subemprego informal. Como é que isso se explica, sendo o Brasil uma economia de porte que alcança posições muito elevadas no ranking da economia internacional, mas ainda não consegue resolver dilemas como essa de acelerar o crescimento do emprego, que, aliás, tem conseguido ultimamente? Eu acho que é uma característica do Brasil ter muita heterogeneidade. Nós temos um núcleo moderno, um núcleo inserido dentro de uma economia de mercado, entendeu? Que consegue ter empregos de altíssima qualidade, alta produtividade em localizações as mais diversas, tanto no Sudeste até no Nordeste e Norte. Mas junto a isso, conectado a isso, há uma economia de baixa produtividade, de baixa inserção, entendeu? Voltada a um conjunto da população extremamente excluída até do processo produtivo, no sentido eu diria, não só de produção, mas de consumo também, que a gente verificou nos últimos tempos que é possível atrair esse conjunto da população para dentro da economia de mercado, mediante um conjunto de iniciativas. Por exemplo, é possível fazer fortemente uma inclusão produtiva. É possível, sim, hoje, por exemplo, programas como o Pronaf, como o PAA, ou seja, são programas importantes para a economia agrícola, para a economia familiar, né, que está no meio rural, que contribui muito fortemente para a ampliação da renda justamente dessa população. Mas é importante também que a gente comece e tenha capacidade de fazer isso para a economia urbana, principalmente para esse pequeno e micro empreendedor, para os trabalhos, para o conjunto da população que está na informalidade hoje, que veja possibilidades de melhorar a sua renda. Eu acho que tem aí que nós temos que ser muito criativos. Certo? E as políticas públicas vão contar de uma forma muito importante. Por exemplo, políticas de formação, de capacitação, conectadas a políticas de acesso a crédito e também conectadas à ampliação da estrutura de consumo. Ou seja, não adianta nada a gente fazer tudo aqui para que haja produção se não há, do outro lado, uma estrutura de consumo que venha sancionar essa produção que pode ser realizada. Então, nós temos uma tarefa bastante ousada, né, e importante, e que vai competir muito ao Estado realizar, aos governos, não só o governo federal, mas eu acredito que os governos estaduais e municipais jogam um papel muito importante. Entre as várias teorias econômicas em debate, em choque, citando aqui duas, há aquelas que acham que o problema do desemprego crônico pode ser resolvido exclusivamente pelo mercado. O simples jogo do mercado, acelerado, dinamizado, será capaz de resolvê-lo. Mas há também outros pensadores que nas condições e na estrutura da economia brasileira não é possível dispensar a presença do Estado como indutor das políticas públicas capazes de superar o desemprego. Como é que o senhor vê esse debate? Tudo bem, nós somos uma economia de mercado. Então, essa é a nossa realidade. Mas não podemos abrir mão, e a crise nos mostrou isso, da importância do Estado como indutor, como um elemento central para que essa própria economia de mercado venha a funcionar bem. Entendeu? Então, eu acho que a gente não deve abrir mão de toda a capacidade que o Estado tem de reunir recursos, tanto financeiros quanto materiais, para que venha a ser um potente e consistente elemento para fortalecer até a própria estrutura e o próprio mercado, entendeu? Então eu não vejo muita contradição entre esses dois movimentos. Eu não estou falando aqui que o Estado tem que suplantar o mercado, não é disso que estamos falando, mas que o Estado joga um papel fundamental na economia brasileira hoje para fortalecer principalmente a renda da população brasileira e a produtividade, a produção da população brasileira joga. E isso deve ser visto de uma forma bastante com bons olhos pelo próprio mercado, porque joga positivamente também para a estrutura de mercado. Mas há aqueles setores que argumentam que o Estado mínimo é que seria capaz de fazer a dinamização plena da economia de mercado. Eu acho que esse argumento ele foi posto à prova nos anos 90 e os resultados estão aí, entendeu? Eu acho que em estruturas de mercado o Estado é fundamental.
certo? Para que exista, né, a própria estrutura de mercado. Uma outra dimensão da questão econômica e também do mercado de trabalho é a questão da posição desempenhada pelos trabalhadores negros, ou os não trabalhadores ou desempregados, que são sempre os mais prejudicados nesse mercado de trabalho por causa de uma questão ainda existente na sociedade brasileira, resistente, que é o preconceito racial. Como as políticas públicas podem enfrentar isso? Olha, a gente tem visto o seguinte, dentro do mercado de trabalho, a gente tem comprovado que a discriminação ela existe a discriminação racial, existe a discriminação de gênero, ou seja, para o mesmo posto de trabalho, remunerações diferentes. Isso é uma observação que a gente tem observado na economia brasileira. Eu acho que essas mudanças, elas vão tomar muito tempo. As mudanças no campo da discriminação, entendeu? Elas são mais demoradas, porque elas vão implicar em mudanças culturais, entendeu? Que vão ser necessárias num prazo ainda muito longo. E as políticas necessárias para você ir quebrando isso, são políticas que vão estar voltadas, primeiro, uma diversificação do aparato escolar. A escola pública brasileira, ela vai jogar um papel importante para quebrar isso. Por exemplo, está claro hoje que na questão de gênero, as mulheres, elas são quase que portadoras das profissões cuidadoras, entendeu? E não das profissões do tipo as engenharias, que estão em grande parte ainda com os homens. Isso é uma discriminação, entendeu? E às vezes isso é produto da própria escola, porque é a escola lá no seu início, entendeu? Que vai já gestando aquela ideia de que as mulheres, olha, não gostam de matemática. Isso é puro preconceito desnecessário. No momento em que a escola começar a quebrar esse conjunto de preconceitos, entendeu? E nós tivermos professores homens em sala de aula, entendeu? Professores negros homens em sala de aula, certo? Não na universidade, professores negros homens no ensino fundamental, primeira a quarta série. Nós começamos a quebrar todo um conjunto de preconceitos que vão permitir a gente ver com naturalidade, né, mulheres e homens disputando as mesmas postos de trabalho, entendeu? Porque as competências cognitivas são as mesmas. O que existe são fatores culturais, né, que são produtos de uma história determinada. E para quebrar esses produtos históricos, somente um movimento que vem justamente dos fundamentos da sociedade, ou seja, os fundamentos da cultura, da educação, e com isso a gente pode esperar quebrar as raízes estruturais desses atrasos. Mas também você pode efetuar alguns tipos de intervenção no mercado de trabalho. Por exemplo, criando cotas, né, se for necessário, para algum tipo de trabalhador, como já existem cotas para as mulheres na política, certo? São coisas importantes, né, que vão sinalizando que a sociedade está atenta e abre um espaço, né, privilegiado para que haja um equilíbrio, né, de gênero, de raça, e que a gente possa quebrar as discriminações, tanto estruturalmente quanto conjunturalmente. Nós tivemos aí uma recuperação da indústria naval, que foi praticamente muito rebaixada anos atrás, e isso resultou num impacto muito grande na expansão do emprego nessa área, que alcança desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, onde a indústria naval agora está instalada também. E aí se notava que não apenas homens, e homens que estavam como trabalhavam com canavieiros ou catador de caranguejo, mas mulheres que nunca tinham tido carteira de trabalho foram contratadas por essa. Que comentários o senhor poderia fazer a respeito desses impactos? Esse é um exemplo, tipo, você constrói, né, a partir da indústria do petróleo, da necessidade do petróleo, ou outras, uma cadeia, né, uma cadeia econômica que se torna interessante e atrativa de trabalho. Essa cadeia, ela não é impeditiva para homens ou mulheres. Ela só vai se tornar... a capacidade educacional desse conjunto era razoável, e você teve só que fazer uma certa capacitação e trazer esse conjunto para
para essas estruturas produtivas. Eu vejo isso como um elemento importante, ou seja, um crescimento econômico hoje poderoso, que busque criar emprego, certo? Ele vai fazer esse tipo de coisa. Ele vai fazer com que o conjunto da população que está na informalidade ou que está em pior situação, ele seja atraído para esse conjunto de empregos. E quanto mais isso acontecer, mais a gente pode esperar uma ampliação da renda, uma ampliação dos postos de trabalho e uma melhoria da qualidade desse posto de trabalho, entendeu? Então, eu vejo é muito importante esse tipo de indução que vem ocorrendo no Brasil, né, em setores industriais e em diversos setores. Por exemplo, a gente tem visto que até a própria políticas sociais podem ser indutoras de emprego nas pequenas localidades. Tipo, está claro para nós que as pensões, as aposentadorias, o próprio Bolsa Família tem ajudado a dinamizar economias regionais e economias locais muito pobres, gerando nessas localidades empregos importantes, entendeu? Empregos que vão dinamizar e que atraem uma parcela da população, principalmente dos mais jovens, que de repente migrariam para os grandes centros, entendeu? Então eu acho que tem aí acontecendo na sociedade brasileira, sabe, um movimento muito interessante associado ao crescimento econômico de um novo tipo. Um crescimento econômico que está preocupado com a geração de trabalho no mercado interno brasileiro. Acho que esse compromisso de gerar trabalho no mercado interno brasileiro é fundamental. Ok, muito obrigado, professor Abraão. Nós queríamos agradecer a sua presença aqui e agradecer vocês também de casa que nos acompanharam. Esse é o programa Encontros, que está fazendo a cobertura da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento promovida pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.